Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Olá, meu amigo Antônio Espada Figueiredo, tudo bom? Bom voltar a falar com vocês, os demais amigos, comentando os destaques do noticiário econômico do dia. Vamos aqui ao destaque da edição de hoje, do quadro produzido e apresentado pelo Almir César Filho, o Economia Fácil versão reduzida, aqui no Boletim Censura Livre. Número de trabalhadores sem carteira assinada é recorde. Rendimento médio real do trabalho ficou estagnado, constata IBGE. Por favor, Almir. Antônio, nós separamos aqui uma notícia referente à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, que foi divulgada na sexta-feira pela IBGE. Os números não confirmam o que o governo procurou se antecipar, divulgando que a economia estava passando por uma retomada, né? Lenta, mas firme. Muito pelo contrário, né? Os números, se nós formos analisar sem o viés de interesse e de conveniência do governo, e sim por um viés mais científico e mais ligado à perspectiva também dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós conseguimos identificar o quanto a economia brasileira está bem deteriorada e que mesmo um pequeno crescimento não gera empregos, mesmo que na mesma proporção, muito pelo contrário. E especialmente empregos formais, né? O que está acontecendo é o contrário disso, né? Se mantém cada vez mais um processo de substituição do trabalho formal pelo trabalho informal, tá? E a gente vai apresentar aqui a notícia. Antes de eu entrar na notícia, eu queria pedir desculpa a todo mundo que nos acompanha, porque eu estou no transporte público, né? Então, se a conexão cair ou vai ter muito ruído de fundo, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, a taxa média de desocupação, medida pelo IBGE, caiu de 12,3% em 2018 para 11,9% em 2019. É a segunda queda anual consecutiva, de acordo com a PNAD. E foi divulgado, como eu disse, na sexta-feira pelo IBGE, que é o órgão oficial de geografia e estatística do nosso país. Com base a ela que o governo vem chamando a atenção, com o apoio da grande imprensa, né, e também ouvindo especialistas de conveniência, mostrando que a política econômica praticada por Temer e amplificada agora por o governo Jair Bolsonaro estaria entregando o que prometeu, né? A retomada da economia. E a gente vai ver aqui os números que não é nada disso. A pesquisa revelou um contingente de 12,6 milhões de pessoas desocupadas no ano passado, 1,7% a menos do que em 2018. Porém, na comparação com o menor ponto da série, quando atingiu 6,8 milhões de pessoas em 2014, a população sem trabalho quase dobrou, cresceu 87,7% em 5 anos. Quer dizer, a população desocupada está crescendo, né? Desocupado é o sem emprego, né? O termo técnico é desocupação. Como a população brasileira cresce, tem um crescimento vegetativo, mesmo que percentualmente caia, o número absoluto está muito mais alto do que em 2014. E nós temos um outro agravante, que é a informalidade. A informalidade é a soma dos trabalhadores sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar, que atingiu 41,1% da população ocupada, o equivalente a 38,4 milhões de pessoas, o maior contingente desde 2016, apesar da estabilidade em relação a 2018. Então, houve um aumento de 0,3 ponto percentual em um acréscimo de 1 milhão de pessoas. Então, a informalidade cresce e cresce muito, né? Então,
praticamente dá para dizer que a redução pequena do desemprego, né, da desocupação, está sendo substituída por postos de trabalho informais, que nós sabemos que são postos de trabalho com piores condições de trabalho, pior relação trabalhista, relação legal trabalhista e menor remuneração, né? O Brasil conta com 11,6 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, exceto empregados domésticos, né, registrando uma expansão de 4% em relação a 2018 e o mais alto patamar da série histórica iniciada em 2012. O número de trabalhadores por conta própria atingiu o maior nível da série, subindo para 24,2 milhões de pessoas, sendo que a maior parte, 19,3 milhões, não tem CNPJ. O número também representa um acréscimo de 3,9 milhões de pessoas desde 2012. Na comparação com 2018, a expansão foi de 4,1%, a quase 1 milhão de pessoas, né? 958 mil. Outro destaque da pesquisa é o rendimento médio real habitual, que foi de R$ 2.340 no trimestre outubro, novembro e dezembro, que ficou estável em ambas as comparações. Quer dizer, o rendimento do trabalhador no Brasil está estancado, estagnado. A média anual ficou em 2.330, com pequena variação de 0,4 em relação a 2018. Então, o crescimento ao longo do ano passado foi zero, mas, em comparação a 2018, houve um acréscimo, mas muito pequeno, né? Nem acompanha a inflação do período, né? A massa de rendimento real habitual foi de 216,3 bilhões de reais e cresceu 1,9% em relação ao trimestre de julho e setembro. Frente ao mesmo trimestre de 2019, houve uma alta de 2,5%. E a média anual foi de 212,4 bilhões, subiu 2,5% em relação a 2018. Quando a gente fala massa, a gente está se referindo à soma de todos os salários da população, né? Como houve um crescimento vegetativo da população e pessoas encontraram algum tipo de trabalho, mesmo que informal e por conta própria, houve um aumento da massa, mas o aumento da massa salarial foi muito pequeno. Esses dados mostram que, apesar da ligeira melhora no número de trabalhadores com carteira assinada, com a expansão de 1,1% pela criação de 356 mil vagas, interrompendo a trajetória descendente entre 2015 e 2018, ela não foi acompanhada pelos indicadores de informalidade na passagem de 2018 para 2019, e com isso, né, amigos e amigas, a gente confirma, né, a visão geral de que o mercado de trabalho segue muito ruim e que há, sim, geração de alguns postos, e esses postos de trabalho são informais ou são por conta própria, né? Postos de trabalho muito ruins, e as pessoas, depois de ficar muito tempo desempregadas, elas correm atrás, elas vão fazer bico, elas vão procurar abrir um pequeno empreendimento, né? O que a gente está chamando de empreendimento por necessidade, empreendedorismo por necessidade, porque elas, ao não encontrar emprego, né, ela tem que gerar a sua própria renda. Então, os dados vão no sentido contrário à tese apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, pelo ministro da Economia Paulo Guedes, pela classe política que os apoia, especialmente o presidente da Câmara Rodrigo Maia, e a grande imprensa que apoia essa política de que a política econômica está dando resultados, mesmo que pequenos. Embora a promessa original não era que era ter resultados pequenos. Eles prometiam, ao fazer as reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que o país geraria rapidamente crescimentos robustos, né? À medida que
se geraria confiança dos investidores, especialmente internacionais, que aumentaria a capacidade de investimento do Estado, e nada disso está acontecendo, muito pelo contrário, né? E agora, essa mesma classe política e o empresariado que é vinculado a eles, defende que é preciso ainda mais. Então, se até agora não se fez nada, não se obteve os resultados de melhora no mercado de trabalho, o que nos garante que mais reformas neoliberais e privatização vai gerar os postos de trabalho que a população tanto anseia? Muito pelo contrário, né? E aí, para concluir, eu fico com uma matéria recentemente, que nós não destacamos aqui, mas do economista José Luiz Oreiro, que ele chama a atenção a partir de um conjunto de pesquisas da rede acadêmica que ele é ligada, mostrando que o crescimento da economia brasileira daqui para frente vai ser cada vez pior, porque vários fundamentos econômicos foram destruídos nos últimos anos com a intensificação das reformas neoliberais a partir do final do governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro, tá bom? Só um minutinho, que o som... Estamos com o nosso amigo economista Almir Cesar Filho. O quadro Economia Fácil, versão reduzida. Economia Fácil, versão reduzida. Aqui no boletim Censura Livre, produção e apresentação, como sempre brilhante, do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Agradecer aqui a Dirce, que está acompanhando a gente, o Cid Reis, outras pessoas que também estão na escuta, lá da Espanha, a Denise Teixeira, a Rose Edmilson, o George Cavalcante e também o Cristiano Silveira Tavares. Você me escuta, Almir? Sim, desculpa, Antônio. Peço desculpa, como a gente está no transporte público, né? Muito barulho, ambiente, né? Por isso que eu interrompi. Eu queria pedir desculpa, né? Explicar. A gente aproveita até e informa que, novamente, as barcas vão passar por um novo reajuste no preço, um novo aumento, inclusive no intervalo de menos de um ano, né? Isso mostra o quanto a privatização não resulta em melhoria do serviço à população e no barateamento, muito pelo contrário, né? O modelo de privatização brasileiro reforça apenas o lucro dos acionistas das empresas e vendendo um serviço de péssima qualidade e totalmente monopólio, né? Totalmente protegido em todos os aspectos, né? O lucro acima da vida e da qualidade da população, né? Então, eu estou aqui no transporte por todos os problemas, né? Redução no intervalo das barcas, mais um aumento, menos de um intervalo de menos de um ano, inclusive um reajuste acima da inflação, né? Mas é só para concluir, dizer que justamente esse modelo de negócio que o Brasil pretende fazer, privatização de mais serviços públicos, não resulta na geração de empregos ou melhoria da infraestrutura que permitiria a melhoria do clima de negócio geral da economia brasileira, né? Então, mostra com isso, né, maneira empírica, o que uma série de pesquisas vem fazendo, mostrando o quanto o padrão de crescimento econômico vai ser cada vez pior com a alteração, engendrada pelas reformas feitas, das reformas da economia feitas no final do governo Dilma, ao longo do governo Temer e especialmente radicalizadas agora durante o governo Jair Bolsonaro, né? Então, José Luiz Oreiro diz que o crescimento da economia, quando houver, não será acompanhado pelo crescimento do emprego. E o crescimento do emprego, quando houver, vai ser cada vez mais informal e com rendimentos menores. Esses rendimentos menores, eles inclusive intensificam também um padrão de crescimento estagnado e medíocre que a economia vai ter, porque os trabalhadores com menor renda consomem menos e também tem menos poupança
e para fazer, inclusive, investimentos ou disponibilizar, né, para outros fazerem investimentos. Então, nós estamos caindo numa armadilha de crescimento baixo, por um lado. E por outro, vai haver, sim, setores da economia com muito lucro, especialmente as grandes empresas. E a gente vê um pouco isso na Bolsa de Valores, né, na qual só participam delas grandes empresas, por um lado, e investidores do mercado financeiro, né, grandes financistas, né? Eles sim vão ter cada vez mais lucro, mesmo que em detrimento do trabalhador, seja o trabalhador empregado, seja o trabalhador empreendedor, né? Então, esse vai ser o padrão dominante dos próximos anos da economia brasileira, se nada for alterado. Então, reforça com isso, né, o que os dados da PNAD contínua nos entregaram na sexta-feira. Antônio, é com você. Muito obrigado, meu amigo Almir Cesar Filho, e uma excelente semana para você. Obrigado, meu amigo. Até amanhã e um abraço a todas e todos. Tchau, tchau. Bom, você já sabe que o Almir Cesar Filho, o Economia Fácil, tem um canal no YouTube, não é isso? Um canal no YouTube que esse material que a gente que ele acabou de nos transmitir, esse boletim de economia, vai para o canal mais tarde, ou você também pode ouvir daqui a pouquinho novamente, né? Espera terminar o boletim Censura Livre, não é isso? Depois você pode ouvir se perdeu alguma parte aí do Economia Fácil, versão reduzida, que volta amanhã aqui no boletim Censura Livre, na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esse boletim fica gravado na nossa página, né, no Facebook, e também, em breve, no canal do YouTube do Almir Cesar Filho, lá no... É só você digitar no YouTube, Economia Fácil, Economia Fácil. Se inscreva no canal, né, do Economia Fácil, e acione o sininho para você receber novidades lá no canal do YouTube do Almir Cesar Filho, Economia é Fácil.